Sejam bem-vindos. O viajante desta semana deixou Portugal com um objetivo: dar uma volta ao mundo sem apanhar um avião. E não é que conseguiu. Foi daqui para leste, rumo à Ásia, parte do percurso no Transiberiano, andou pelo Sudeste Asiático, depois apanhou um navio, atravessou o Oceano Pacífico, fez as duas Américas, a Central e a do Sul, e quando chegou ao Brasil, atravessou o Atlântico num navio mercante. Chegou a Portugal 16 meses depois. Daniel Miranda, bem-vindo. Obrigado. Quem regressa de uma viagem destas não regressa como partiu, pois não? Não, eu acho que é impossível regressar como parti. E também não é bem um sentido de regresso, porque às vezes até é estranho quando me perguntam, mas foste de onde para onde? E eu digo, bem, fui de Lisboa para Lisboa, não é? Uhum. Porque eu não voltei diretamente, continuei sempre no mesmo sentido. E claro que não voltei diferente, até porque foi uma viagem muito de redescoberta de mim próprio também. Boa. Todas as viagens grandes são viagens interiores, não são? Não sei. Não sabes? A tua foi. A minha foi, eu também percebi que havia muita coisa que eu ainda não tinha descoberto. Então Isso vá, vamos era o começar por objetivo, aí, não é? vamos começar pelo teu mundo interior. O que é que descobriste, Daniel, sobre ti que ainda não sabias? Eras advogado, deixaste a advocacia e aí foste tu aos 29 anos. Esta viagem já ocorreu há algum tempo, ocorreu em 2011 e 2012. Vamos regressar a esse ano. Então o que é que mudou em ti? Bem, é difícil responder a isso. Eu acho que Já passou muito tempo. Já passou muito tempo, mudou muita coisa. Sim. Também percebi que havia muita coisa que eu não conseguia perceber só pelo facto de querer, não é? E que as coisas levam tempo e vão mudando. Nessa altura, provavelmente eu queria superar também algum receio que tinha por ter estado doente alguns anos antes e era um tipo de doença que também era inesperada. Eram sempre pneumotórax, o meu pulmão colapsava e eu não conseguia respirar, não é? Tinha de ter um hospital por perto para me fazerem aqui um furo. Ih, caramba! Tirarem o oxigênio, o ar do sítio errado e lá ficava eu parado durante vários dias até ser operado e era uma coisa dolorosa. O mais estranho é que era uma coisa que acontecia do nada. Do nada, era inesperado. Portanto, esta viagem foi também uma viagem de superação. Foi. E de algum modo também de desafio à sobrevivência. Isso. Pelo menos dá sobrevivência mental, não é? Sim. Como é que eu me portaria num sítio em que eu sei que não vou ter ajuda? Será que eu vou? Não é? Ok. Então, e nesses 16 meses, não foi necessário fazer nenhuma... Chama-se punção pulmonar, é isso? Não. Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Não foi necessário? Não sei, eu não sou médico. Okay. Pois eu também não, peço desculpa se me enganei. Mas não foi necessário tirar ar dos pulmões, não? Não, mas tudo bem. Foi preciso ir para o hospital na Polónia. Foi? Fui salvo por uma freira. Era a única pessoa que falava inglês. Eu estava num autocarro a ir de Gdansk para Vilnius, porque tinha perdido um barco para a Finlândia, voluntariamente, tinha decidido não ir, e entretanto apanhei um autocarro uns dias depois. Estou cansado, estava a dormir e às tantas dou por mim a sentir desconforto, não sabia bem o que era, e acordo a meio da noite num sítio onde não se via luz do lado de fora, portanto devia ser uma zona mais rural da Polónia. Acordo a perceber que tinha desmaiado, com uma dor horrível nas costas, não conseguia respirar. O autocarro estava quase vazio, tinha um homem a dormir assim no banco da frente. Eu vou acordá-lo e ele olha para mim e vira-se para o outro lado e vai dormir. Eu digo, não, vamos lá. Amigo, agora é a altura de acordar. Depois ele não falava inglês, se vai embora, e eu pensei, pronto, vou morrer aqui, não consigo respirar, ninguém me consegue perceber. Sim. Até que me aparece uma ajuda divina, uma freira polaca que conseguiu perceber o que eu precisava e eles foram impecáveis, levaram-me para o hospital. Passei ali uma semana no hospital. Boa. A recuperar com uma espécie de pneumonia, uma bactéria pulmonar tramada, e a decidir nesse momento. Foi mais um momento em que eu tive de decidir: volto para Portugal ou mando-me para a Rússia e continuo para ver o que acontece. E decidiste continuar? E fui. Foste para a Rússia? Fui. Fizeste o Transiberiano. Ainda Ainda meio a tomar antibióticos e a convalescer desse episódio, foi? Foi assim. No Transiberiano também houve uma história engraçada. Partilha? Eu acabei por depois ficar no compartimento aberto, portanto são carruagens inteiras com 4 camas perpendiculares ao comboio e uma paralela. Portanto há duas no corredor, uma por cima e uma por baixo. Portanto são 6 pessoas por espaço, mas não há porta. Ok. E às tantas já, e no terceiro dia, eu passei 80 horas naquele comboio. E 80 horas? Sem sair
sem sair. Deu quase para ler o Guerra e Paz todo. Foi bom. Não cheguei ao fim nessa altura, mas... E era em Kindle, não ia levar tanto livro em papel, não dava. Mas ainda assim um grande calhamaço. Sim, sim. E também há uma coisa, quando se está a viajar sozinho, que era o meu caso, e não se fala russo, que também era o meu caso, não é muito fácil encontrar com quem falar, não é? Exato. Portanto, muitas pessoas não falavam inglês. Eu tive sorte de encontrar um grupo de polacos, que são os polacos que me salvaram a vida naquela altura. Olha. Que também eram viajantes, os únicos que estavam naquele comboio, e consegui ter ali conversa e algum convívio. Mas ias a contar o que é que aconteceu? Um dia aparece-me um rapaz com o cabelo rapado, com um ar assim um bocado agressivo, a bater-me nos ombros e a dizer-me para seguir. E eu pensei, bem, isto agora vai dar aqui chatice. Mas fui atrás dele, sorri, não é? Sempre muito simpático, e ele continuava a dizer: América, América. Ai, ai, ai. Bem, não, Portugal, pronto, para ver se ele se acalmava. E ele leva-me até ao lugar dele, levanta a cama e tira um casaco do exército e pede-me para tirar uma fotografia com o casaco e a abraçar-me e a sorrir. E pronto. Porquê? Não sei, não percebi. Enfim, talvez por não estar. E tu tiraste a fotografia? Tirei a fotografia. E fizeste o teu ar de grande americano, foi? Não, eu acho que no fundo as pessoas são todas boas e más, não é? Têm todas este lado, são capazes do melhor e do pior, não é? Claro. E eu acho que quando nós procuramos a humanidade dentro de cada pessoa, se é isso que transmitimos, é isso que recebemos também, muitas vezes, não é? Boa. Claro que não é sempre fácil. Também tive outras mais complicadas. Então vá, continua. Tive outra na Mongólia. Estamos cá para isso, para te ouvir. Esta foi cómica. Ok, então diz-me só, para fechar este capítulo transsiberiano, 80 horas é muito duro, não é? É. Do ponto de vista físico. E estamos a dormir num espaço aberto, não é? No fundo, uma não há espécie de camarada, não há privacidade nenhuma, não há um sítio onde tomar um duche, ou havia, mas eu não sabia, portanto só descobri quando saí de lá. As janelas não Portanto, abriam. durante 80 horas não tomaste banho? Durante 80 horas não tomei banho. Depois há todo aquele fator mental de saber as histórias que acontecem, porque eu, enfim, quando se viaja, pelo menos eu, quando viajo sozinho, tento perceber que perigos é que podem existir. E havia algumas histórias de pessoas que tinham sido roubadas naquele comboio, normalmente nos compartimentos individuais ou mais pequenos, com a porta. Pois. Porque é que acontecia? Onde ninguém vê o que Onde acontece, ninguém vê, não é? claro, e era aí que aconteciam as coisas piores. Havia histórias de situações em que colocavam latas com fumos para, no fundo, fazer com que as pessoas desmaiassem, não é? E depois levavam-lhes tudo. Quando acordavam, estavam lá sozinhos. Não foste roubado? Mas não, nada. Nem no Transsiberiano, nem na volta ao mundo? Não. Houve umas tentativas, uma vez na Costa Rica, tentaram-me tirar uma mochila de um autocarro, mas a mochila era demasiado grande, ficou presa, ele não conseguia. Outra vez eu esqueci-me dessa mochila, tinha computador, passaporte, máquina fotográfica, tinha tudo lá dentro, na zona depois do deserto do Uyuni, portanto entre o Chile e a Argentina. Eu ia da Argentina. Ia na verdade da Bolívia para o Chile. E eu deixo a mochila no chão, vou tirar umas fotografias a uns lamas e às tantas tenho o pessoal que estava no carro, aquilo era uma viagem em Jeep com outros, por acaso estavam 2 portugueses também. Talvez eles se lembrem se ouvirem isto. E estão todos a dizer: vamos embora, está na hora. E eu tive para tirar as fotografias aos lamas, meto-me dentro do carro, vamos embora. Passado aí 1 hora, e nós sempre no meio das montanhas, não é? Não há ali nada. Eu pergunto: mas a minha mochila está no porta-bagagens? E eles perguntam: mas qual mochila? E eu digo: então a minha mochila estava no chão ao lado do carro. Ninguém tinha visto. E eu digo: temos de voltar para trás. E eles dizem: não podemos voltar para trás. Eu vou para outro país, o meu passaporte está na mochila, nós temos de voltar para trás. Pois. E eu naquele momento pensei: bem, isto agora vai dar aqui uma sarelhada, porque a minha mochila não vai estar lá, não é? Mas estava lá? Estava a minha mochila no chão. No meio, festa. No meio do pó. Portanto, foi uma boa sensação. Muito bem. Ias a dizer sobre a Mongólia que... Na Mongólia há pessoas boas e pessoas más, e ias a citar a Polónia. A Mongólia, aliás, como um país com pessoas más. O que é que aconteceu lá? Foi o país mais próximo da anarquia que eu alguma vez senti. Eu tenho um espírito um bocado anárquico. Eu não gosto de dominação, não gosto de controlar ninguém, não gosto de me sentir controlado. Não há muitas pessoas formadas em direito anarcas. Pois não. E também há um sentido de anarquia que não é propriamente o do caos. Eu acho que as pessoas conseguem... É uma organização voluntária, não é? Em que nós conseguimos comunicar e encontrar uma maneira
de resolver as coisas sem ter alguém de fora a determinar. Ou mesmo dentro, enfim. Mas na Mongólia, o que acontece? Eu às tantas precisava de ir trocar os bilhetes de comboio porque tinha ficado doente e tinha tudo os bilhetes que tinha já não serviam para nada. E vou à estação de comboio, estava com o dinheiro todo no bolso e passam uns tipos por mim, atravessam do lado da estrada onde estão, vêem-me e quando passam por mim dão uns 2 ou 3 pontapés e vão-se embora. Assim do nada? Assim do nada. Do nada dizem qualquer coisa em mongol. Eu pensei, mas pronto. Mas fiquei um bocado chocado com aquilo, não é? Nem tive reação. E só depois é que eu percebi que havia ali grupos nacionalistas já com historial na cidade que agrediam estrangeiros, não queriam presença estrangeira. Enfim. Eram adultos ou eram adultos? Eram adultos, sim. A Mongólia teve esse lado um bocado paradoxal, porque fora da cidade, fora do Ulaanbaatar, foram das pessoas mais gentis e mais acolhedoras que eu alguma vez vi na vida, não é? Nós chegávamos a um yurt no meio do nada, no meio das estepes, e eles estavam sempre dispostos para nos receber, para nos alimentar, para nos deixar dormir uma cesta no yurt. Era muito engraçado, sempre com o leitezinho de yak, leite salgado. Provaste? Provei. É bom? É bom. É preciso também ajustar... És a única pessoa que eu conheço que considera bom. Eu gostei. É uma espécie de chá, é o chai, Chai. Não é? Sim, e pronto, eu tinha de ajustar um bocado também os critérios de higiene, porque não há água corrente, canalizada, não é? Portanto, aquilo era sempre passar um pano pela tigela e está pronto para o próximo. São belas, a Mongólia tem belas paisagens, não tem? Eu acho que é o país onde eu estive que mais me deu a sensação de estar a viver outro tempo, ou viver fora do tempo, porque quando percorri aquele país aquilo era numa carrinha fora da estrada, e nós estamos ali 20 horas em que não se vê uma estrada, não se vê outra pessoa, só se vêem cavalos. Cavalos e planície. A extensão realmente dá uma sensação diferente, porque não há ponto de referência. Pelo menos para nós, portugueses. Pelo menos para nós, claro que não estamos habituados a ver aquele tipo de espaço. Claro. E depois andei ali a cavalo. A nossa noção de imensidão é o Alentejo, não é? Mas ali é muito maior. Isso multiplicado por 10. Por 10. E depois é um país também que tem essa zona, mas no norte é montanhoso. E no sul temos um deserto que depois se estende até à China, não é? O deserto de Gobi. Portanto, no mesmo país há 3 noções diferentes de espaço, que é incrível. Ias a dizer que andaste a cavalo? Andei a cavalo lá na zona do lago Hovsgol, ou Kovsgol, depende de como se disser, que é também um dos lagos mais antigos do mundo. O mais antigo é o Baikal, que é na Rússia, e o outro, que é o lago gêmeo, que é o Hovsgol. Eu fui aos dois, eles na verdade são muito perto um do outro, só que a fronteira, pelo menos na altura, não era possível atravessar. Portanto eu tive de descer até o Ulaanbaatar e depois voltar a subir para o Hovsgol. E bem, aquela viagem foi difícil. Mas andaste a cavalo durante quanto tempo? Foi um passeizinho de cavalo? Não, foram 3 dias. 3 dias? Isso é um programa que fazem lá, não é? Já houve aqui um viajante que falou disso. A ideia, eu queria encontrar... Que é duro, não é? Duro. Do ponto de vista físico é duro, não é? Para quem nunca tinha andado a cavalo, como eu, não é? Eu nunca tinha andado a cavalo. E eu queria encontrar um xamã. Queria conhecer um xamã, porque sei que a Mongólia tem uma presença grande de animistas. Eles acreditam no espírito animal. E conheceste? No espírito das coisas, conheci. Julgava que precisava de 6 dias. Ao segundo encontrei a xamã e no dia a seguir disse: pronto, vamos embora, porque isto realmente não é muito fácil estar aqui. Porquê? Porque é uma viagem dura. É uma viagem a cavalo, não é? Para quem não está habituado a andar a cavalo, que era o meu caso, era bom não ser um cavalo muito alto, porque os cavalos mongóis são um bocadinho mais baixos. Mas às tantas estávamos a andar em zonas com declives de 15 metros, não é? E eu tinha ali um carreirinho de 1,5 metro e o meu cavalo tinha de estar calminho. Portanto, nesses momentos estava eu, um rapaz seco, e tínhamos depois 2 guias. E tu na cela a fazer yoga, não é? Silêncio absoluto. Silêncio. Mas olha, explica-me porque é que querias conhecer um xamã?
queria conhecer um xamã porque queria perceber qual era se havia alguma forma de perceber outra maneira de ver o mundo, diferente daquela que eu conhecia. Eu tinha lido sobre o espírito dos lobos, tinha lido um livro que era o The Wolf Totem, que falava sobre o ciclo da vida e a ligação do lobo a algo transcendental. E queria falar um bocadinho com o xamã. Não consegui falar grande coisa porque ela não falava inglês, eu não falava mongol. Portanto, ela olhou para mim, viu como eu estava cansado, provavelmente, e só me fez assim um sinal para eu ir dormir uma cesta. E eu fui dormir uma cesta. Fui dormir uma cesta para a parte de trás da tenda e ali fiquei. Muito bem. Sabedoria, não é? No fundo também é sabedoria. Aprendi. Leu-te logo Eu ali. aprendi logo. Precisar ir dormir. Muito bem, estamos aqui a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Daniel Miranda, guardas em casa ou contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens, nomeadamente esta volta ao mundo e que seja especial? Objeto da volta ao mundo não guardo. Muitas fotografias, a máquina fotográfica que viajou comigo nessa altura mantenho-a, sofreu muito, mas está viva, é uma Olympus Pen, assim já velhinha. Mas tenho também não é um objeto, mas aquilo que eu guardo de fora neste momento é a minha gata, que veio da Noruega, já tinha os seus 7 aninhos e agora está com 18. Portanto, Uau, continua sobrevivente. velha É muito para- tempo para uma gata, não é? Já está velhinha, mas já viajou muito, já esteve na Dinamarca, já esteve em Portugal, vai andando por aí. És uma pessoa ligada aos animais, estou a ver. Noruega, porque tu, depois desta viagem de volta ao mundo, regressaste a Portugal, mas depois acabaste por ir para a Noruega. Espero não estar a revelar nada de especial atrás do amor. Pois, eu normalmente deixo-me guiar pelo coração. Muito bem. E acabei por passar depois ali uns tempos na Noruega, estive lá 8 meses. Também foi na altura em que tinha de decidir se ia, depois daqueles 16 meses de viagem, se ia voltar ao direito ou se ia realmente abandonar aquele caminho. Tinha sido o meu caminho na década anterior. Muito bem. Vamos perceber o que é que aconteceu na tua vida depois desta viagem de 16 meses de volta ao mundo. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do Fim do Mundo. Até já. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. 7 anos e meio. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscar lá. E não dá a faca. E eu levantei-me assim, vem buscar lá. É também uma história de amor. A carta era muito simples. Querida, estou vivo. Eu voltarei. E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo. Agora vamos para o meio de Conakry e dá cabo destes gajos todos que são... Este é o Sargento na Cela 7. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o licenciado em Direito Daniel Miranda, que deu uma volta ao mundo em 16 meses. Eu disse licenciado porque já não és advogado, pois não, Daniel? Eu tenho a cédula, tenho uma suspensa porque não estou a exercer e também não tenho grande intenção de voltar a esse mundo. Porque é um mundo que sempre me interessou. Continua... És um adepto das regras. És anarquista, mas adepto das regras. Sou um adepto da compreensão. Da compreensão. E da compreensão das regras. Não é possível viver num mundo sem percebermos as estruturas em que nos inserimos. Não é? Claro. Portanto, isso... E viver num país estrangeiro também... ajuda a perceber isso, não é? Porque nós, apesar de tudo, eu percebo o direito português. Sim. De repente estava a viver noutros sítios e, portanto, tinha de voltar a perceber o que é que posso contar, não é? O que é esperado de mim. E isso aconteceu ser tanto um viajante como mais tarde depois também um imigrante, não é?
Não posso dizer que tenha sido um imigrante, tenha ido à procura de trabalho, não é? Mas a partir do momento em que decidi ir viver para a Noruega, tive de procurar, não é? Depois desta viagem de 16 meses à volta do mundo, suspendeste a tua atividade como advogado aos 29 anos para ir viajar. Já falaste um pouco dessa viagem pelo teu mundo interior, logo no início da primeira parte. Vamos regressar à viagem pelo mundo físico. Portanto, atravessaste toda a Europa, fizeste a Rússia no Transiberiano, saíste na Mongólia, andaste pela Mongólia, depois andaste pela Ásia também, não foi? Sim, depois acabei por descer para a China, para Pequim. Tive ali uns dias em Pequim. Surpreendeu-te a China? Surpreendeu-me a China. Tu que vens do direito e das regras, aquilo é outro mundo normativo, não é? É certamente. É certamente. Mas surpreendeu-me pela diversidade que encontrei também na China, porque eu tinha um pouco a ideia de que ia encontrar um mundo bastante mais controlado, né? E encontrei também um mundo em que o descontrole também era muito grande. Portanto, pareceu-me que havia muitas regras porque havia muita gente que não as cumpria. Portanto... cara marota a tua, o que é que fizeste de descontrolável na China? Quando eu entro no metro em Guangzhou e tenho sinais para as pessoas não se pendurarem e não andarem a fazer daquilo o jogo do macaquinho. É porque alguém já fez isso. Alguém faz. Portanto, havia sinais para tudo. E portanto era bastante cómico para mim ver o tipo de coisas que encontrava ali, não é? A ideia daquilo que é admitido ou admissível socialmente era bastante mais aberto do que aquilo que eu estava habituado, não é? Pessoas sentadas a dormir no passeio, ou no restaurante com a cabeça encostada à mesa, depois de almoçar. Enfim, um conjunto de práticas sociais, não esperar na fila e passar à frente porque se tem mais pressa do que quem já lá está. Pois, isso é uma coisa já muito dita aqui por viajantes que foram à China, não se respeitam filas lá, não é? Não, é assim um bocado caótico. No comboio também estive num comboio de Kunming para Pequim, em que eu estava no 3º andar, portanto eram 3 andares de beliche. Uau. Estava quase encostado ao teto. Sim. E os senhores lá em baixo passaram o tempo todo a jogar às cartas e a fumar e a gritar muito alto. Portanto, eles eram 2, tu eras 1, eles eram a maioria, não é? Eu fiquei a ver, não percebia o jogo, mas foi giro. Mas é incrível, não é, a China como país? Se tiveste a oportunidade de fazer o país, quer dizer, todo, é quase impossível, não é? Mas ficaste com uma ideia da diversidade chinesa. Sim. Pequim, no fundo estive em várias zonas urbanas, não é? Pequim, Xangai, depois Hong Kong, fui a Macau também, que também é uma experiência diferente, de repente encontrar Portugal, portugueses, não é? Um bocadinho Portugal na Ásia. Encontrar ruas com o pavimento em calçada portuguesa, é? Isso é fascinante. É estranho porque, enfim, eu acho que se tivesse apanhado um avião não ia ter essa sensação, mas depois de passar tanto tempo a percorrer o mundo, não é? A atravessar para o outro lado e chegar ali e encontrar Portugal de novo e comer um caldo verde dentro de um pão. Olha, bateu aquela saudade ou não? Claro. Bateu? Sim. Um bocadinho, mas eu levo sempre um bocadinho de Portugal e depois vou absorvendo outras culturas também. Sinto-me sempre um bocadinho de vários sítios. Ok. Incluindo daqui. Boa. Então, depois, aquelas cidades chinesas são muito surpreendentes, não é? Não há palavras para medir aquela escala. Eu fiquei surpreendido pela tecnologia, que não estava à espera que fosse um país tão tecnológico. E ainda assim, estamos a falar de uma viagem que ocorreu em 2011, 2012. Sim, nessa altura em 2011. Ok, ainda foi em 2011. Foi no final foi no verão de 2011. E depois o lado rural da China, já bastante diferente, não é? Aí já bastante mais pobre, menos desenvolvido, mas havia muito essa diferença, não é? Entre as cidades bastante povoadas, com os prédios pequeninos em todo o lado. E depois chegamos a zonas rurais onde parece que estamos numa aldeiazinha de há 500 anos atrás. Uau. Portanto, isso era bem chocante o contraste, não é? O contraste, sim. Entre um mundo muito evoluído e um mundo ainda agarrado ao passado. Também estive no que eles chamavam o Havaí da China, que era Sanya. Portanto, já não me recordo se é o nome da ilha, se é o nome da zona dentro da ilha. Havaí da China porque tem boas ondas para o surf? É uma ilha né, no sul, no mar da China, que tem uma zona de praia que enfim, está ali feita há
quase como uma réplica ao ok. estilo, Ok. ao estilo americano. Copiar é muito o típico dos chineses, não é? Sim, eles copiam, mas depois adaptam e fazem a versão deles das coisas, mas há sempre ali uma assimilação interessante também. Ok. Depois fizeste também o Sudeste Asiático, não foi? Sim, depois tive ainda, deve ter estado à volta de 2 meses no Camboja, onde estive em Angkor Wat, que também foi uma experiência incrível, chegar ali às 4 da manhã e estar no meio dos templos, sozinho, à noite. Não é assustador? Não, há uma certa paz, eu só ouvia o som da selva, não tinha outras pessoas à minha volta, e foi o único sítio destes grandes sítios da história da humanidade onde eu senti que havia uma possibilidade, não sei se ainda é assim, de estar ali sozinho, porque mais tarde estive em Machu Picchu e a experiência foi totalmente diferente, já uma organização muito estruturada, com um grande controle dos visitantes, sempre com alguém a ver o que estamos a fazer, o que enfim, eu percebo, mas em termos de experiência pessoal, estar em Angkor Wat sozinho, no meio daqueles Às tempos 4 com da manhã. 1000 e tal anos, é diferente. O que é que se sente numa altura dessas? Não sei se consigo explicar, eu acho que sinto alguma harmonia, alguma ligação com aquele espaço e com todas as coisas que ali estão, não é? Estou a ouvir aqueles sons, a ver a quantidade de seres vivos que ali estão, desde as plantas aos pequenos insetos, às cobras, enfim, tudo que está... Um privilégio, consigo não é? ouvir, não é? É um privilégio. Não conseguia ver, é um privilégio. É um privilégio, muito bem. Então, depois daí do Sudeste Asiático, sobes para a Coreia do Sul, não é? E Sim. apanhas um navio para o México com Apanho. uma tripulação filipina, numa viagem que durou 2 semanas Sim. e na qual celebraste o Natal. Como é que é celebrar o Natal no meio do Oceano Pacífico, Daniel? O meu navio era o Voltaire. Voltaire! Voltaire. Uau. Também é um escritor de um dos livros que eu gosto muito, que é o Cândido. Ah. E estar ali naquele navio também foi uma experiência que eu já tinha criado muita expectativa, não é? Porque como é que se imagina o que é atravessar um oceano sem nunca o ter feito? Pois. Estou habituado ao rio, não estou habituado a um oceano. E pensava, bem, será que isto vai ser complicado? Será que me vou sentir mal no barco? A verdade é que num navio daquele tamanho nem se sente, não é? Sente-se uma ligeira ondulação, não é? Mas é preciso ser mesmo. Portanto, quando mar chegaste ao muito México não ias mareado? E é um bocadinho, bocadinho. mas não no sentido. Sente-se muito mais a ondulação num barco pequeno, não é? Ali foi mais por ter passado muitos dias sempre habituado a agora vamos para a esquerda, agora vamos para a direita, e ali estávamos durante. Era um navio mercante, não é? Portanto, era um navio, tu eras o único passageiro? Eu era o único passageiro, ia vendo o trabalho dos tripulantes. Como é que eles se tratavam? Sendo o único passageiro a bordo? Eu acho que eles deviam pensar que eu era um maluquinho que eu estava, porque eu estava a ler os meus livrinhos, ia escrevendo, de vez em quando eles tinham lá um Nintendo e eu ia jogando o Wii Golf enquanto eles passavam para almoçar, eu parava a minha tacada, eles passavam, e pronto. E era engraçado, porque realmente a outra coisa que percebi é que trabalhar naqueles barcos é duro, porque apesar de estarem sempre no exterior, digamos assim, sim, a maior parte da tripulação passa o tempo dentro do casco do navio, portanto não vê ali a luz do sol durante o dia, não é? Ok. E são muitos dias sem parar, não há comunicação com o exterior, não havia internet no barco, havia apenas um fecheiro de texto que nos dava as notícias do dia anterior, e, portanto a diversão era o karaoke em filipino. Era isso. E foi isso que se fez no Natal, cantou-se ali umas músicas, foi leitão assado no espeto. Foi a experiência natalícia com sol. E também houve uma coisa engraçada naquele dia que eu não sabia, é que quando se atravessa o Pacífico, repete-se a mesma data, porque passamos a International Dateline e portanto eu tive 2 vezes a mesma sexta-feira. Foi o meu Groundhog Day. Acabámos, salvo erro, era dia 23 de dezembro, e portanto chegámos ao dia 23 de dezembro e começou o dia 23 de dezembro. O que é difícil. E todos os dias, até chegarmos ali, o fuso horário estava sempre a mudar, porque eu sabia que, como nunca parávamos, eu nunca sabia a que horas é que era o pequeno almoço do dia a seguir, porque eu ia dormir e eu tinha andado 2 horas para a frente, mas 1 hora para trás, ou era 3 horas para a frente e 2 horas para trás. Bem, era uma confusão. Que loucura. Era uma loucura. Isso sim é anarquia. É assim, anarquia horária. Perdi o sentido do tempo.
Só sabia se era de manhã ou se era de noite. Mas lá chegaste ao México. Cheguei ao México. 16 dias depois. E depois fizeste as Américas. Mas andaste ali para cima e para baixo, não foi? Andei um bocadinho para Porque a cima e tua para baixo. viagem tem um propósito que era tu querias dar uma volta ao mundo, mas não querias apanhar um avião. Coisa que conseguiste. Corajoso, assim não é que é. E portanto isso obrigou ali a alguma ginástica de procura de rotas, no fundo, não é? Porque eu também não tinha o meu próprio meio de transporte e não havia, ao contrário da Ásia, não havia muitas ligações de comboio, portanto era quase tudo autocarro. Ok. Chegaste a pedir boleia nesta viagem de volta ao mundo? Poucas vezes. É. Poucas vezes. Pedi só em zonas mais locais, não para as grandes viagens. Ok. Não só porque me parecia arriscado, mas também porque não precisava, não é? Eu tinha feito o meu orçamento baixinho, mas a contar com isso. Sim. E por isso a maior parte das vezes acabava por optar por ir por meios mais previsíveis. Se bem que de vez em quando tive, por exemplo, uma boleia do exército do Camboja desde a fronteira do Vietnã até Phnom Penh. Foi uma boleia inesperada. Também não sabia para onde é que me levavam, mas levaram-me ao destino. Assim, boleias, não me lembro assim de mais nenhuma. Provavelmente houve, mas... E ias planeando, tinhas a tua viagem já planeada ou ias planeando? Era on the road? Eu tinha a viagem planeada até à China. No primeiro mês os planos foram por água abaixo. E portanto a partir daí eu pensei, bem, isto não vale a pena fazer grandes planos, e ia fazendo o plano para a semana a seguir. E no fundo eu chegava a um sítio e via, ok, tenho muitas coisas para ver, não tenho, levava o meu tempo e ia decidindo em função do que estava a acontecer, das pessoas que ia conhecendo, porque muitas vezes também depois aparecia alguém que me dizia, olha, nós vamos para ali, ou eu vou conhecer esta terra. Porque quando se viaja sozinho de mochila às costas, parece que se atrai... pessoas sozinhas de mochila às costas, não é? É um bocado. E não só, há uma necessidade, porque nós não podemos estar sempre a guardar as nossas coisas, não podemos estar sempre com atenção, portanto é necessário fazer ali amizades, encontrar pessoas que nos pareçam de confiança para os momentos em que precisamos de dormir uma sesta. Padeceste dessa necessidade muito humana de partilhar com outros experiências que tiveste dias antes? Sim. Acho que foi acontecendo, mas também aconteceu. Que não é sinal de fraqueza, não. Ao contrário do que as pessoas acham, não é nada, não é? Não, e também aconteceu reencontrar viajantes noutras partes, por exemplo, o mesmo viajante que teve comigo a viajar na Rússia, no Irkutsk, chegou mais tarde a Pequim. Sem combinarmos, estamos a caminhar por Pequim, eu olho para o outro lado da rua e lá está ele, numa cidade com pouca gente, não é? Portanto houve estas coisas. Como é que é possível isso, não é? Há coincidências, e isso acontecia também na América do Sul, também chegou a acontecer, encontrar pessoas que eu tinha visto num hostel 2 meses antes e encontros. Porque depois também percebe-se que há ali um certo circuito, havia um certo circuito de backpackers que iam seguindo mais ou menos as mesmas rotas. Ok, muito bem. América Central, América do Sul, Brasil, Portugal. Olha, dos sítios todos onde andaste nestes 16 meses, qual foi aquele que te deixou assim de queixo caído? A Mongólia. O México também gostei muito. Foi? O México é muito interessante porque tem todo aquele lado da praia, não é? Já conhecido, mas depois também tem Chichen Itza, tem Teotihuacan, tem toda a cultura pré-espanhola, né? Tem as línguas maias, é um país com mais de 200 línguas, portanto não há muita noção disso, e muitas delas ainda são faladas. Portanto, há zonas, por exemplo em São Cristóbal de las Casas, em que as pessoas não falam espanhol. Podem saber falar espanhol, mas entre elas falam línguas nativas que já são mais próximas das línguas maias. Portanto, esse lado foi muito interessante, eu não tinha essa percepção. Portanto, deu para perceber um bocadinho aquela história de outro continente e repensar a história da humanidade, como é que chegámos ali. Também encontrar ali algumas similitudes entre os povos da Bolívia e os povos da Mongólia, porque são povos que vivem em zonas geográficas de altitude, portanto encontrar ali características faciais semelhantes, nos tipos de olhos, nos tipos de maçãs do rosto. Foi interessante. Isso é giro, isso é muito giro. Olha, ia perguntar-te agora, depois do Brasil fizeste de navio o Oceano Atlântico até Portugal, chegaste a Portugal,
depois emigraste, enfim, não vamos falar desse período, vamos só falar do ponto de vista profissional, porque te tornaste, posso dizer, cineasta? Ligado ao cinema. Vou tentando. Vais tentando. Foi nesta viagem que decidiste largar de vez o direito e abraçar o mundo das fitas? Foi aos bocadinhos. Mas larguei no fundo a ideia de voltar à advocacia. Uhum. Já gostavas de cinema, não é? Já gostava de cinema, sim. Já gostava de cinema. Também foi uma viagem em que eu treinei muito, pratiquei muita fotografia e filmava também, mas não ainda com um sentido narrativo, não é? Uhum. Era mais no sentido de experiência e de recordar. Depois, quando voltei, tentei no fundo explorar mais este lado de perceber como é que conto uma história e como é que conto visualmente. E isso é uma coisa que ainda estou a trabalhar hoje, não é? Portanto, fiz depois um curso de cinema na Dinamarca, entretanto voltei para Portugal durante uns tempos e trabalhei como editor de imagem, vídeo. Sim. Uhum. Montador, no fundo. Também fiz uns trabalhos houve um período em que fui assistente de realização em telenovelas e, entretanto, voltei para a Dinamarca aí voltei a fazer os meus documentários. Então, por exemplo, uma das pessoas que conheci na minha viagem foi o objeto de um dos meus documentários, que é o My Little Drop of Honey, que tem esse título porque o nome dele é Oseili, que significa em árabe a minha pequena gota de mel. E esse meu amigo estava a fazer um documentário sobre pessoas que pelo mundo fora têm projetos sustentáveis em termos de harmonização do ambiente e das suas próprias necessidades. Okay. Portanto, ele descobre ali uma ligação às abelhas muito forte, ao ecossistema das abelhas, que não estava previsto quando fui fazer o filme, e lá andei a segui-lo no Quênia e no Uganda, onde fui... Portanto, uma viagem de volta ao mundo abre muitas portas. É verdade, e fui picado por muitas abelhas. Foi giro. Mas não tiveste nenhuma reação alérgica? Não. Ainda bem. Gostei muito. Olha, Daniel, estamos na reta final do programa. Vamos fazer check-out? Ok. Vamos lá. Vou pedir-te para completares as habituais frases na minha mala. Vai sempre, o que é que não falha? Um livro e uma máquina fotográfica. Lês? És um grande leitor? Sim. Tento. E aquela história de dizeres que dava para ler o Guerra e Paz, levaste o Guerra e Paz na voz? Levei. Levaste mesmo? Não, no Kindle. No Tinha Kindle, ok. Tinha alguns em papel, tinha o Kindle na altura, entretanto partiu-se na viagem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje foi essa de volta ao mundo, não é? Essa é imbatível. Sim. Gostarias de repetir, já agora, essa viagem de volta ao mundo? Talvez, mas não com o mesmo sentido. Já iria com outro propósito, como nesta em que fui fazer um filme. Já não iria viajar só quando fui ao Quênia e ao Uganda. Ultimamente, ou mais recentemente a Marrocos, onde estive também com um amigo a filmar os produtores de marihuana. Muito de cannabis. De cannabis, portanto, sim. O Pedro Narra, que já passou por aqui também. Descobrimos há pouco que tínhamos um amigo em comum, o Pedro. Olha, o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Provavelmente foi o da Rússia, porque demorou algum tempo, ou o da Mongólia, porque tive de ir buscar a Paris, não é? Portanto, não havia em Portugal a embaixada. Foste a Paris de propósito? Foi nesta viagem, tive de ficar em Paris à espera do meu visto para a Mongólia. Todos os outros foram relativamente fáceis. Mas esperar em Paris para um visto pela Mongólia não é foi nada sacrifício. Foi uma coisa fácil. Foi fácil. A recordação de viagem mais cara? Isso não sei. Mais cara em que sentido? Mais caro, onde perdeste a cabeça e... Não sei, eu não perco muita cabeça não? Assim com objetos, não. Talvez os antibióticos na Polónia. Não, isso foi tudo, foi tudo gratuito. Cortesia da União Europeia e do Serviço de Saúde. Do formulário E111. Nem sequer foi preciso o seguro de saúde que tinha, mas foi coberto pelo Cartão Europeu de Saúde. Sim. Portanto, agradeço à União. Ok, portanto não és uma pessoa de fazer compras? Não. Ok. A refeição mais estranha? Bem, essa é difícil, mas eu tinha aqui algumas coisas anotadas. Ver o que é que algumas coisas. Se era mesmo muito estranho, provavelmente só via e não provava. Nunca não fui comer insetos fritos e havia bastante na Ásia. Gostei muito do borscht na Rússia, das batatas recheadas, do saguai, que é um arenque salgado, também na Mongólia. Enfim, comi assim coisas... Eu diria que muitas vezes eu não sabia sequer quais é que eram os ingredientes, portanto, mas nada que eu possa dizer que seja assim muito, muito estranho. Porque se era muito estranho eu olhava para lá e
Não. Dizias que não. Muito bem, és cá dos meus. Olha, gostava de viajar com... Eu gosto de viajar com pessoas que vão à procura da viagem em si, que não vão com um objetivo específico. Pode ser um objetivo de filmar ou de fotografar, mas não de encontrar já aquilo que vão à procura. Vão abertos para a possibilidade da mudança e vão com a capacidade para mudar os seus planos. É isso. Qualquer pessoa que vá assim, mente está bem aberta. para mim. Sim. Muito bem. Daniel, chegamos ao fim. Que música é que escolheste para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana? Vamos aqui para o Tim Maia, para o Caminho do Bem. Tim Maia, brasileiro, não é? Um cantor que eu fiquei a conhecer quando vivi na Noruega, através de um rapaz brasileiro. Isso é a boa metáfora da globalização. É verdade, um português na Noruega que descobre Tim Maia brasileiro. Fantástico. Como é que se chama a música? O Caminho do Bem. O Caminho do Bem, de Tim Maia, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Obrigado, Daniel. Obrigado, foi um prazer. Estamos de regresso de hoje a 8 dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens. O caminho do bem. Já iniciou. Está acontecendo. Fase racional. Muitos estão sabendo. O caminho do bem, leia logo, saiba logo. O caminho do bem está na hora, é agora. O caminho do bem, acredite, não duvide. O caminho do bem. O caminho do bem é um só caminho. O caminho do bem é para todos. O caminho do bem é racional. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. Pode aguardar que o mundo inteiro logo saberá. O Brasil primeiro. O caminho do bem, leia logo, saiba logo. O caminho do bem está na hora, é agora. O caminho do bem, acredite, não duvide. O caminho do bem. Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Leia logo, saiba logo, está na hora, é agora. Acredite, não duvide. O que já aconteceu, já aconteceu. Está acontecendo. Fase racional. Muitos estão sabendo. O caminho do bem, leia logo, saiba logo. O caminho do bem está na hora, é agora. O caminho do bem, acredite, não duvide. O caminho do bem. Numa natureza onde não existe regulagem, não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. Pode aguardar que o mundo inteiro
primeiro. O caminho do bem.